2016, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 800 mil pessoas cometeram suicídio no mundo. Isso significa, em média, um suicídio a cada 40 segundos. E a quantidade de pessoas afetadas é muito maior, porque cada suicídio tem um sério impacto psicológico ou social em pelo menos outras 6 pessoas ao redor. E embora afete outras faixas etárias, impressionantemente o suicídio foi a segunda maior causa de morte entre pessoas com idades entre os 15 e os 35 anos. Existe relação entre distúrbios suicidas e problemas de depressão e de consumo excessivo de álcool, mas também vários suicídios ocorrem de forma impulsiva em momento de crise, com um colapso na capacidade de lidar com os estresses da vida, tais como problemas financeiros, términos de relacionamento ou doenças. Além disso, o enfrentamento de conflitos, desastres, violência, abusos ou perdas e um senso de isolamento estão fortemente associados a um comportamento suicida. As taxas de suicídio também são elevadas em grupos vulneráveis que sofrem discriminação. Além disso, podemos relacionar ao suicídio fatores como um assédio obsessivo espiritual, a crença de que a vida acaba com a morte do corpo ou busca por um reencontro com alguém querido que já partiu. Em análise, alerta-se que o fator de risco mais relevante para o suicídio é a existência de uma tentativa anterior. O Espiritismo esclarece-nos que o nosso corpo é um instrumento sagrado que nos é dado, mesmo que temporariamente, a fim de nos proporcionar experiências no desenvolvimento moral e intelectual, conforme a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Quanto ao suicídio, segundo a filosofia espírita, mais especificamente o Livro dos Espíritos, o homem não tem o direito de dispor da sua vida, pois só a Deus assiste esse direito. O suicídio é uma transgressão à lei de Deus. Mas aqui falamos do suicídio voluntário, que é o consubstanciado na presença de alguma vontade consciente, o que exclui os casos de total loucura. Também não constitui suicídio os casos sublimes, em que ocorre a morte na tentativa de salvar a vida de outrem, desde que a intenção tenha sido a de fazer o bem, sem orgulho ou qualquer outra mácula. Não devemos buscar o suicídio como instrumento para escapar a algum sofrimento, pois o suicídio não apaga a dor e ainda acrescenta outras. O suicídio não faz chegar mais depressa a uma vida melhor. Pelo contrário, retarda a entrada num mundo melhor. Assim, para os que buscam o caminho da luz, a resposta está em fazer o bem. Paixões que ele sabia que haviam de apressar o fim pouco a pouco. É, aliás, geralmente, mais culpado do que o tira a própria vida por um desespero repentino, pois teve tempo de refletir sobre os danos que estava causando a si mesmo durante um longo período. A gravidade é sempre proporcional à consciência que o culpado tem nas faltas que comete. Nas situações mais difíceis, inclusive aquelas em que uma pessoa vislumbra diante de si um fim inevitável, devemos ter resignação e confiar nos propósitos de Deus. Os desafios dos momentos finais também, como outros desafios, são oportunidades de progresso, seja no âmbito de uma expiação ou de uma prova. Os que se suicidam objetivando encontrar uma pessoa querida não irão encontrá-la e ainda receberão aflições maiores do que aquelas que pensaram abreviar. Na obra Céu e Inferno, no capítulo intitulado Suicidas, surge o episódio de uma mãe que, vendo o seu filho morrer perante uma doença grave, decide cometer suicídio, pois esta não suportou a prova de separação momentânea entre ambos. Mais tarde, dá-se uma evocação da mãe, ou seja,
numa reunião de trabalho espiritual em que refere que Deus não é justo. Ela refere ainda que Deus não é bom, pois ela perdera o seu filho mais velho de 21 anos e, estando este numa situação muito fragilizada, com uma doença grave e sendo jovem, ela considera que realmente não há justiça divina e que Deus, de certa forma, fora bastante punitivo. No entanto, o evocador vai responder dizendo que Deus é infinitamente bom, que é justo e que ninguém é punido, considerando que a prova que esta sofrera de dor era uma prova à sua resignação. Contudo, esta não conseguiu superar. E como ela não esperou com paciência o momento da sua desencarnação, ela acaba por não encontrar o seu filho no mundo espiritual, que naturalmente, se esta desencarnasse anos mais tarde, ele a iria receber de braços abertos. Contudo, não acontecera este fenómeno. Assim, o suicídio da mãe acaba por cometer e por provocar uma barreira entre ambos. O evocador reforça ainda, complementa, dizendo que, apesar disto, o seu filho a vê e que a ama, sentindo-se triste por esta não ter confiado nos desígnios de Deus, por não ter esperado o seu momento de desencarne. No fim, a mãe faz uma oração com esperança e com otimismo, reforçando, de facto, a importância de Deus e da fé. Muito diversas são as consequências do suicídio, mas há uma que não se pode escapar, que é o desapontamento. As penas que não são sempre as mesmas, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será mais desafiante do que aquela cujo curso interromperam. Portanto, o suicídio é um ato que, em vez de trazer qualquer benefício, agrava a situação do espírito, pois este descobre que o que tomava por problemas eram, na verdade, desafios impulsionantes ao aprimoramento, e que o instrumento que lhe fora dado para tão importante missão fora destruído por si próprio. Sendo assim, a partir do conhecimento de que a vida não se extingue e compreendendo que interrompê-la só trará decepção, temos que procurar superar as nossas dificuldades. A vida é o maior presente que Deus nos deu. Portanto, se em algum momento da tua vida pensaste em acabar com ela, procura auxílio através de um especialista, apoio familiar e de amigos. Reconquista a fé que está a faltar e reencontra a alegria de viver. Enriqueça-se de luz através da prece, de leituras otimistas e espiritualizadas, bem como terapias estas muito importantes para o resgate do significado da vida. Estimula o seu cérebro com bons pensamentos, para que estes sejam saudáveis até mudar a sua paisagem emocional e preencha a sua vida com o ideal. Desta forma, afastará o vazio que está a sentir. Encontre algo que goste de fazer e trabalhe, sendo que o trabalho é entendido como toda atividade útil, seja manual ou intelectual, pois que é um meio de aperfeiçoamento do ser humano, visando um duplo fim, a subsistência e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Nós devemos ter a coragem de suportar as misérias da existência, sendo certo que Deus nos ajuda. Assim,
Todos os desafios que surgem na nossa frente são oportunidades para desenvolvermos as nossas virtudes, as quais, se bem aproveitadas, frutificarão a nosso favor e dos demais. Cabe-nos a decisão de viver melhor, de investir na vida e torná-la útil. Enobreça as suas ações. Procure cultivar a sublime experiência do serviço ao próximo. Fora da caridade não há salvação, pois a caridade é o amor na sua expressão mais elevada. Quando amamos o próximo, nos enriquecemos de energia que nos proporciona bem-estar e alegria de viver, nos ajudando a superar os nossos próprios desafios. Jesus, o grande terapeuta, estabeleceu o amor como uma terapia preventiva e curadora. Administre o período difícil e retire dele benefícios terapêuticos para salvar outros. Se não se encontra nesta dificuldade, tenha atenção às pessoas ao seu redor, pois através da sua ajuda poderá fazer a diferença, levando luz para o caminho de outras pessoas. Espera pelo amanhã. Quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante, se te parecerem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus. Ora, aguarda e confia.